Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. São as marcas distintivas que um cristão deve mostrar nesta sociedade. Como devemos lidar se tivermos um governo que nos sobrecarrega com impostos? Devemos obedecer às autoridades apenas quando achamos que é justo? Quais os limites? Como nos devemos relacionar com as pessoas à nossa volta? Mesmo com aquelas que perturbam a nossa vida ou da nossa família. Somos diferentes de quem não tem Jesus? É preciso nós sermos diferentes? O título da mensagem de hoje é Viver em Sociedade. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Tito, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3. Relembrar que esta foi uma carta escrita por Paulo a Tito sobre como o cristão deve lidar em várias situações da vida. No capítulo 1, vemos como o cristão deve lidar com a igreja. No capítulo 2, compreendemos como o cristão se deve relacionar com a família. No capítulo 3, iremos entender como o cristão deve lidar com a sociedade, mais propriamente com os governantes e com as outras pessoas. Então, em primeiro lugar, vamos ver hoje que viver em sociedade é respeitar os governantes. Vamos ver isso, capítulo 3, versículo 1. Lembra-lhes, recorda-lhes que se sujeitem, que obedeçam aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda a boa obra. Então, Paulo escreve a Tito sobre os cristãos que viviam em Creta, na Grécia. Naquela época, os cidadãos estavam revoltados com o domínio romano e com as leis que consideravam injustas, levando a uma cultura de rebelião. Inclusive, o historiador grego Políbio disse: impossível encontrar uma conduta pessoal mais pérfida e política injusta do que em Creta. Este era um ambiente de revolta. Neste versículo, vemos então alguns versículos importantes para aqueles cristãos, mas também para nós nos dias de hoje. Antes de avançar, gostaria de dizer o seguinte, para que não haja dúvidas. No púlpito da igreja, nós falamos de política quando dizemos, por exemplo, que somos a favor da vida. Isto é uma fala política. Mas nunca falamos de política partidária. Gostei muito de uma frase que ouvi de John Piper a dizer em Paris. Ele disse o seguinte: prega a palavra. Umas vezes vai soar à direita, outras vezes vai soar à esquerda, mas não te preocupes. Sê fiel à palavra. Com base nisto, olhando para este versículo, nós vemos que Paulo instrui os cristãos a darem bom exemplo na sociedade, obedecendo às autoridades, mesmo que discordem delas, pois essas autoridades foram instituídas por Deus. Não obedecer à lei de um país é, em certo sentido, não obedecer a Deus. Romanos 13:1. Todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, mesmo que algumas leis pareçam injustas, ou sejam mesmo injustas, como certos impostos, nós devemos pagá-los. A obediência não depende da concordância, mas de respeito às autoridades e a Deus. Atenção, não é obedecer quando se é obrigado. É obedecer. Se for difícil, então, respeitar os nossos governantes, se for difícil obedecer às suas leis, nós devemos começar por onde? Orar pelas suas vidas. Foi o que Paulo disse a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 até ao versículo 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se achavam investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, quando Jesus diz em Mateus
22, 21, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não era porque os governantes fossem bons ou porque os impostos fossem baixos. Pelo contrário, naquela altura havia maus governantes e havia impostos altos. Então, qual a razão de Deus dar maus governantes a uma nação? Nós não sabemos todas as razões pelas quais Deus faz as coisas. Caso soubéssemos, nós seríamos Deus. No entanto, creio que Calvino tem razão quando afirmou o seguinte: quando Deus quer julgar uma nação, dá-lhes maus governantes. Agora, será que esta é uma submissão cega? Será que devemos obedecer a todas as leis de uma sociedade? Não. Há limites que a Bíblia coloca à nossa obediência. Vejamos Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então há limites da obediência. Na Bíblia nós temos um exemplo muito prático do que isto significa. No livro de Daniel, por exemplo, o rei Nabucodonosor emitiu uma lei que obrigava a todos a prostrarem-se diante da sua imagem de ouro quando a trombeta tocasse. Cedraque, Mesaque e Abednego não o fizeram. Porquê? Porque a adoração sempre foi exclusiva a Deus. E a consequência disso foi terem sido lançados à fornalha ardente. Por isso, cristãos, por isso, igreja, é-nos dado o direito de desobedecer à lei dos homens quando esta entrar em conflito com a lei de Deus. Antes de termos um compromisso com aqueles que nos governam, nós temos, em primeiro lugar, um compromisso com Deus. Só há obediência incondicional a quem se adora. Não é em vão que a Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Deus. Creio que em Portugal existem várias leis que contrariam a lei de Deus, principalmente na área ética. Como, por exemplo, cair ou beber muito até cair na rua, desde que não se conduza, as pessoas podem beber. Ou, por exemplo, a permissão de se viver em união de facto. Mas nenhuma delas obriga o cristão a praticá-las. Apesar da permissão concedida pela lei humana, nós não devemos praticar esses atos porque vão contra a lei de Deus. Então, eu creio mesmo que em Portugal existem várias leis que dão permissão, mas ainda não há uma lei em Portugal que obrigue os cristãos a fazerem determinada coisa que vai contra a palavra de Deus. A pergunta é: temos sido exemplo na forma como obedecemos à lei dos homens, mesmo podendo não concordar? Temos dito não às leis dos homens quando estas vão contra a lei de Deus? Há permissão, não nos obriga a fazer. Nós temos liberdade no nosso país. Olhemos novamente para este versículo. Vemos que os cristãos devem estar prontos para toda a boa obra. Qual o significado destas palavras em relação ao viver em sociedade? O cristão deve empenhar-se para ser produtivo na sociedade onde está. Ou seja, deve esforçar-se ao máximo para trabalhar com qualidade e não depender de apoios, embora isso possa acontecer em determinados momentos da vida. Ou seja, o cristão, sabendo que deve estar pronto para toda a boa obra, ele deve estar pronto para trabalhar e não viver de apoios ou subsídios, ainda que isso possa acontecer em determinado momento da vida. Mas nós devemos ser conhecidos por aqueles que vivem para trabalhar. Então, o cristão deve empenhar-se para ser produtivo na sociedade. Além disso, percebemos que o cristão não é lícito trabalhar em qualquer tipo de trabalho. Reparem no texto. Para toda a boa obra. E agora não estou a falar de determinados trabalhos que nós já sabemos à partida que não devemos fazer. E vou dar-vos o exemplo. Quando eu estava em Tondela, trabalhei numa imobiliária. Era pastor, mas a igreja não tinha condições. Então eu trabalhei numa imobiliária durante 7 meses. Há algum problema trabalhar numa imobiliária? Não há. Mas eu trabalhava 52 horas por semana nessa imobiliária. Inclusive, a Igreja Batista de Tondela tinha de manhã a EBD e à tarde o culto. E muitas vezes, entre a EBD e o culto, eu ia mostrar casas.
Qual foi o problema? Eu entrava em casa e a minha filha não me conhecia. Boa obra também significa que naquilo que nós fizermos, nós estamos a honrar o Senhor, estamos a honrar a nossa família, estamos a honrar a igreja. Então nós devemos ter cuidado quando nós escolhemos um trabalho, prontos para toda a boa obra. Para que fique então mais claro, devemos ser conhecidos por aqueles que produzem o bem para a sociedade, independentemente de nós sermos patrões ou funcionários. Produzir boa obra. Então, viver em sociedade é respeitar os governantes. Em segundo lugar, viver em sociedade é respeitar as pessoas. Vamos ver isso no versículo 2. Não difamem a ninguém. A ideia aqui é de ferir reputação. Nem sejam altercadores, contenciosos, mas sejam antes cordatos, gentis, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Então, os cristãos têm responsabilidades nesta sociedade, independentemente das leis humanas. Estas responsabilidades incluem não difamar nenhuma pessoa, seja um governante, e às vezes é bem difícil, seja qualquer outra pessoa. Atos 23, 5. Então Paulo disse, não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, pois está escrito, não falarás mal de um governante do teu povo. 1 de Pedro 2:1. Portanto, livrem-se de toda a malícia, de todo o engano, hipocrisia, inveja e de toda a espécie de maledicência. Então, nós não devemos difamar, ferir a reputação, sejam dos governantes, seja de outra pessoa qualquer. A palavra difamar, então, tem esta conotação, ferir uma pessoa. Creio que vivemos tempos em que precisamos entender o impacto destas palavras. Hoje em dia não nos é permitido, e ainda bem, matar pessoas. Mas é possível matar a sua reputação. Reparem, a maledicência é uma arma usada contra alguém quando essa pessoa está de costas e não se pode defender. É uma arma usada por pessoas covardes. Além disso, não devemos difamar ninguém, mesmo depois de termos falado diretamente com essa pessoa, como se agora pudéssemos falar mal dela sem restrições. Imaginemos, eu tenho um problema com o João, falo com o João, eu já lhe disse, eu agora posso difamar o João, vou ter com a Adriana, difamar o João, e digo, Adriana, eu já falei com o João, agora já posso difamá-lo. Não, nós não temos permissão para isso. Não há qualquer base bíblica para isso. A ordem é clara, não difamem ninguém, como tem sido a nossa linguagem. Será que somos conhecidos por aqueles que estão sempre a difamar alguém? Será que as nossas palavras têm sido destrutivas? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, apenas aquela que for boa para a edificação, para o crescimento, conforme a necessidade, para que beneficie as que a ouvem. Vemos também no texto que não devemos ser altercadores. A palavra original significa não ser contencioso. Não criar confusões nem provocar contendas. Estar constantemente em discussões. Então, como cristãos, devemos ser conhecidos não por criar polémicas, mas por sermos pessoas que promovem a paz. Se há conflitos, nós cristãos não devemos estar metidos neles. Em vez de nos promovermos à custa de conflitos, as pessoas devem nos ver como aqueles que buscam sempre a reconciliação. Eu vejo às vezes alguns colegas meus tentarem ser mais conhecidos por crescerem com base na polémica. Isso é-nos vedado. Seja pastor, seja outra pessoa qualquer. É vedado crescer com base no erro dos outros. O erro dos outros nunca é a nossa vitória. A nossa vitória é sempre a vitória de Jesus. Então a nossa bandeira sempre será hasteada, será a bandeira de Jesus. Então nós não devemos promover-nos à custa de conflitos. Quando pensam em nós, devem pensar sobre reconciliação. E hoje ouvimos o Anderson a falar sobre isso na Escola Bíblica Dominical, a primeira vez que ele deu a lição, e damos glória ao Senhor por isso. Quantas vezes somos ofendidos e sentimos necessidade de responder à altura, especialmente quando atingem aqueles que nós mais amamos? Creio que já disse isto aqui. Eu achava que para mim era fácil de perdoar.
até depois de me ter casado, até depois de ter filhos. Eu aguento com muita coisa. Vamos em frente. Mas quando atingem a minha mulher, quando atingem os meus filhos, aí é que é difícil, não é? Aí é que é difícil perdoar. Aí é que é difícil ir ter com quem nos tratou mal. Mas um cristão não procura discórdias. Ele exerce misericórdia em vez de fazer justiça própria. Estamos chateados com alguém? Estamos magoados com alguém? Temos buscado a paz ou a contenda? Ou temos buscado o desprezo? Parece que o desprezo é uma característica mais aceitável dentro das nossas igrejas. Jonas, eu não lhe falo mal. Também não lhe falo bem. Eu desprezo. Está errado. Olhamos para o versículo 2. Vemos então Paulo a indicar o que não devemos fazer e como nós devemos agir. 2 aspectos negativos e 2 aspectos positivos. Paulo faz muito isto. Fala sempre daquilo que não é e daquilo que é. Porquê? Porque o Evangelho ensina-nos a viver com ação. Em ação e não em estagnação. Assim compreendemos, olhem para o versículo, que devemos ser cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Isto implica sermos gentis, graciosos, tolerantes e demonstrar cortesia em todas as nossas ações. A cortesia deve ser a marca de todo o cristão, mesmo quando nós enfrentamos adversidades ou somos difamados por aqueles que nos querem mal. E a gentileza só é possível quando o nosso temperamento estiver sob o controle do Espírito Santo. Contrariamente àquilo que se possa pensar, a gentileza é um sinal de força e não de fraqueza, pois reconhecemos que Deus é que cuida dos nossos direitos. Uma pessoa fraca é aquele que acha que tem que se defender. Uma pessoa forte é aquele que diz, Deus é que me defende, não sou eu. Precisamos ser mansos e humildes de coração. E se fizermos isso, nós estamos a adotar a mesma atitude de Jesus. Manso? Eu? Humilde? Eu? Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Os cristãos, tanto homens como mulheres, devem ser reconhecidos pela sua humildade e mansidão na forma como se dirigem a todas as pessoas. Devem também rejeitar qualquer tipo de aspereza nas palavras ou até nos seus pensamentos. Por exemplo, o meu eu será sempre o meu maior inimigo no ministério pastoral. Não é o João, não é a Raquel, não é o Rafael. Não, é o meu eu. Por isso preciso demonstrar constantemente a mim mesmo, preciso de me relembrar diariamente que já não sou eu que vive em mim, mas é Cristo que vive em mim. Porque o meu eu será sempre o meu maior problema. Como na vossa vida, o vosso eu será sempre o vosso maior problema. Mesmo que eu possuísse, que não possuo, mas mesmo que eu possuísse todo o conhecimento do mundo e não tivesse amor, de nada valeria. Somos reconhecidos pela nossa gentileza ou por sermos pessoas ásperas? Há pessoas que têm receio de irem ter convosco porque não sabem se vão encontrar delicadeza. As nossas palavras têm mostrado cortesia ou controvérsias. O amor é paciente, é prestável, não é invejoso, não se envaidece, não é orgulhoso. O amor não é mal criado, não é egoísta, não se irrita, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E este texto não é para o casamento, é para a igreja. Foi escrito à igreja. Amor. Então, viver em sociedade é respeitar os governantes, é respeitar as pessoas. Em terceiro lugar, é ter em mente que nós não somos daqui. Vamos ver o versículo 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios. O significado desta palavra é tolos,
sem compreensão. Éramos desobedientes, enganados, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos, detestando-nos uns aos outros. Neste versículo 3, vemos a razão pela qual os cristãos devem ser diferentes de todos os outros cristãos deste mundo. Paulo mostra isso mesmo através do contraste entre aquilo que nós éramos sem Jesus e depois que nós fomos salvos por Jesus. Há um contraste. Tem de haver um contraste. Assim, antes de sermos salvos, nós éramos como as outras pessoas. E fazíamos o mesmo que elas. Quando não temos compreensão do que Jesus fez por nós, e isto é ser néscio, somos escravos do nosso eu, das nossas paixões, dos nossos prazeres nesta vida. Quem é escravo de si mesmo vive para seu belo prazer, procurando incessantemente por alegria e por realização pessoal. Enquanto os cristãos sabem que toda a felicidade, que toda a realização encontra-se numa só pessoa, Jesus Cristo. Então nós não lutamos para sermos felizes, nós não lutamos para termos a nossa realização, porque em Jesus nós temos toda a realização. Em Jesus nós somos as pessoas mais felizes à face da terra. Qual a consequência de vivermos para o nosso eu e não para o eu sou de Jesus? Olhem novamente para o texto. Viveremos em inveja e malícia, odiando-nos uns aos outros. A palavra malícia indica uma mente que está inclinada para fazer o mal, ao desejar reagir ao que nos fazem com vingança. Então, quando nos fazem mal, o primeiro pensamento é: como é que eu me vou vingar? Como é que eu me vou vingar? Aí a Adriana fez isto. Como é que eu vou mostrar-lhe que eu sou um Lopes? Como é que eu vou mostrar? Vemos também que quem não conhece Jesus vive com inveja. Qual é o problema da inveja? A inveja. Qual é o problema da inveja? A inveja corrói a nossa vida. Provérbios 14:30. A paz do espírito favorece a saúde, a inveja é a podridão dos ossos. A inveja impede-nos de ver o quão bom Deus é, o quão bom Deus tem sido para conosco e de sermos gratos por aquilo que somos em Jesus. Quando nós olhamos para as redes sociais, para o Instagram e vemos a vida dos outros, e agora está a chegar as férias. Eu tenho uma pessoa amiga que está no Quénia, já nem vou falar das viagens da Sara, não é? Mas às vezes eu mando uma mensagem à Sara e digo: Sara, quando estiveres nessas viagens, diz-me que é para eu desamigar e quando voltares, eu volto. Paisagens bonitas. O que eu tenho que fazer nesse momento é, eu tenho que ser grato, porque Deus está a dar essa oportunidade à Sara. E a alegria da Sara é a minha alegria. A felicidade da Sara é a minha felicidade. E eu tenho que agradecer por aquilo que eu tenho e por aquilo que eu sou em Jesus, porque é muito mais do que aquilo que eu mereço. Porque se eu não tiver uma atitude assim, agora estou a brincar com a Sara, a inveja domina a nossa vida. Seja com férias, seja com casa, seja com trabalho, seja com filhos, seja com o que for. Não foi a inveja que levou Caim a matar Abel? Não foi a inveja que fez com que os irmãos de José o vendessem? Não desprezemos a capacidade e o poder da inveja. Um cristão satisfeito em Jesus não tem inveja, porque ele alegra-se com aquilo que tem em Jesus, mesmo não tendo nada. A malícia e inveja são uma combinação explosiva que resulta em ódio para com as pessoas à nossa volta. Se analisarmos bem, muitas pessoas são intratáveis nos seus relacionamentos porque a inveja e a malícia corroem a sua vida. Quando virem uma pessoa intratável, pensem: possivelmente está aqui uma pessoa invejosa. Possivelmente está aqui uma pessoa maliciosa. Quando virem alguém a responder, não percebem porquê, possivelmente há ali uma inveja de alguma coisa. Muitas vezes até as pessoas dizem mal de nós sem qualquer tipo de razão, porque têm inveja daquilo que nós estamos a fazer. Por isso, se houver ódio ou qualquer tipo de problema, a sociedade devia perceber que não são os cristãos que estão envolvidos. Há problemas? Não é a Cristina, ela é cristã. Não pode ser a Cristina. Mas, infelizmente, ainda falhamos muito. Infelizmente, às vezes ainda ouvimos notícias
nos deixam tristes, nos deixam magoados. E às vezes não se percebe que há diferença entre um cristão e um não cristão. Às vezes há grupos que se dizem que são igreja e que de repente, como eu li recentemente, estão a alugar ou a arrendar as suas instalações para lá meterem 20 pessoas num quarto para terem dinheiro, tudo de forma ilegal. Terrível. Por outro lado, dizem que quando estamos mais tempo juntos, mais confusão há. E não devia ser assim, porque tal como diz um coro que nós cantávamos em Tondela, e depois podem pedir a Arinda para ela cantar, diz o seguinte: quando estamos juntos e juntos no Senhor, tudo o que acontece é fruto do amor. Sim, é um tempo sensacional. Há acordo, é natural. Porquê? Porque estamos juntos no Senhor. Por isso, quando alguém tenta agir com malícia, inveja ou até nos odiar, nós devemos pensar que isso é natural. Porque se não fosse Jesus, também o faríamos. Hoje ouvimos um testemunho da Cíntia na Escola Bíblica Dominical, dela dizer o seguinte, que havia pessoas que estavam a fazer coisas na sua vida e que ela teve que entender que se não fosse Jesus, ela também as faria. E nós devemos pensar mesmo assim. Se fazemos então o bem e recebemos o mal em troca, continuemos a fazer o bem. Porque não devemos responder ao mal com o mal, mas devemos responder ao mal com o bem. Este possivelmente é o versículo que os meus filhos mais ouvem lá em casa. Não se responde ao mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Qual a razão de os governantes criarem leis, muitas delas contrárias à palavra de Deus? Porque não conhecem a Deus. Porque se não fosse Jesus, nós também tomaríamos essas decisões. Outro aspecto importante que nós vemos aqui é que Paulo não diz que vale a pena ser diferente. Como quem diz, se viveres de forma correta, vais-te dar bem na vida. Toma posse. Não, Paulo não diz nada disso. Paulo diz apenas que temos de ser diferentes. Porque se tivermos inveja, malícia ou ódio, são manifestações da velha vida. É um contraste. Vivamos em sociedade, lembrando-nos que nós somos diferentes porque nós não somos deste mundo. Eu entendo que uma pessoa não cristã reaja comigo com malícia e inveja. Se eu não fosse cristão, eu também seria o pior de todos. Tenho essa noção. Mas às vezes, quando nós vemos um irmão nosso a reagir com malícia e inveja, aí dói mais. Quando os nossos nos ferem, dói mais. Mas mesmo assim, nós não devemos deixar-nos abater. Porque pode estar a passar por um momento difícil. Porque não sabemos o que se está a passar. Porque se não fosse a graça de Deus, nós também faríamos o mesmo. E se somos diferentes, não é porque nós somos melhores que os outros. Foi Deus que nos deu a alegria de abrir os nossos olhos e perceber o que Jesus fez naquela cruz. O qual, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas fomos sarados, porque éramos desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. 1 Pedro 2, 23 a 25. Precisamos viver então em sociedade, respeitando os nossos governantes, respeitando as pessoas à nossa volta, lembrando-nos ao mesmo tempo que nós não somos daqui. 1 Pedro 2, 11. Queridos amigos, peço-vos como peregrinos e forasteiros neste mundo, que se afastem dos desejos mundanos que combatem contra a vossa alma. Será que ao olharem para nós, as pessoas veem que nós somos diferentes? Na semana que passou, as pessoas conseguiram perceber que nós fomos diferentes aos nossos colegas de trabalho, aos nossos familiares que não conhecem a Jesus? Igreja, vivamos em sociedade, mostrando que amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos as pessoas como a nós mesmos. Então, ao refletirmos como devemos viver em sociedade à luz da palavra de Deus, lembremos-nos que somos chamados a ser sal da terra e luz neste mundo. Não nos podemos contentar em viver uma fé superficial, mas devemos permitir que o amor de Cristo
transforma a nossa vida e transborde por todas as áreas. Que cada palavra que proferirmos, que cada ação que realizamos seja um testemunho vivo do amor e da verdade de Jesus. Que cada interação nossa, que cada resposta, que cada iniciativa, as pessoas possam ter o desejo de perguntar porquê é que ele é diferente. Qual a razão? E aí nós respondemos com mansidão e temor àquele que nos perguntar qual a razão da esperança que há em vós, e nós dizemos que é Jesus. Nós somos diferentes porque somos de Jesus. Recordemos que é pela graça que somos capacitados a obedecer e a amar como Cristo nos ensinou. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesta jornada de fé e também de obediência à palavra. Que Deus nos ajude a sermos diferentes, a sermos sal, a sermos luz, para que vejam e sintam o nosso amor, um amor imerecido, porque nós também fomos salvos por um amor imerecido. Que Deus nos ajude.